Que bom que você voltou. Parte 2, nossa revisão do feriadão aí. Gostaria de fazer esses aulões, farei outros, hein? Muito interessante. Depois vamos marcar e fazer um aulão de processo de trabalho. Bom, vamos seguir e no final eu falo dos cursos para vocês, dos projetos. Fiquem tranquilos. Vamos só mais um pouquinho aqui e eu prometo que não te perturbo mais. Vamos falar de empregador, já que a gente está falando dos sujeitos, aí falta falar do empregador. Só vou deixar uma observação para você que 3 pontos deve ver quando você falar em empregador, para efeito de prova. E tanto faz TST ou TRT. Grupo econômico, e aí para o pessoal do TST tem uma alteração interessante, vamos falar aqui. Poderes do ESão, que é o empregador, e a sucessão trabalhista, que tem novidades também aí para o TST com a reforma. Então, considero 3 pontos indispensáveis para você encarar a prova. Então, tem que dar uma olhadinha nisso aí de forma obrigatória. Perfeito? Beleza? Muito bem. Vamos então avançar. Deixa eu só passar aqui que eu tô com o meu passador, deu tilt. O artigo 2º da CLT conceitua o empregador e aí nós sabemos tranquilamente que é a conjugação daqueles requisitos somados. O artigo 1º e o parágrafo 1º do artigo 2º, também não foi nada alterado, traz o empregador por equiparação. Então, eu posso ser um autônomo e ser empregador? Posso. Eu posso ser um advogado, profissional liberal e contratar uma secretária? Sim. Eu posso ser uma igreja e contratar um empregado? Sim. É o empregador por equiparação, né? Então, conceituar empregador é difícil. É por isso que a gente sempre vira e fala quem é empregador, quem contrata empregado. É a melhor definição para o empregador. Quem é empregador, quem contrata empregado. Olha para aquele cara lá e veja se ele preenche os 4 requisitos caracterizadores de relação de emprego. Preenche? Então você é empregador, já que o empregador pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Fechou? Tranquilo? Grupo econômico. Aqui sim, grudadinho, atenção. O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT foi aí alterado e passa a falar do grupo econômico. Quero até ler com você esse dispositivo, que vale muito a pena, mas deixa eu antes falar o que para mim é grupo econômico. Para mim isso aqui é o grupo econômico, onde eu tenho uma empresa que controla as demais. Uma empresa mãe controladora das demais. Isso para mim é o grupo econômico. É o chamado grupo econômico. Deixa eu colocar aqui. Vertical, pode vir assim em prova, ou por subordinação. Grupo econômico vertical ou por subordinação. Várias empresas, mas essa aqui é a empresa que controla todas. Cada empresa dessa aí tem o seu CNPJ próprio, sua conta bancária própria, tudo próprio. Empregados próprios, regulamento próprio, mas eu tenho uma empresa mãe que controla todas essas empresas. E qual é o efeito desse grupo econômico? Efeito é que eles vão responder, todas as empresas do grupo respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Então, o Joãozinho aqui, que foi admitido pela empresa A, está aqui, se essa empresa não pagar, ele vai ajuizar a sua reclamação trabalhista. Ajuizada a reclamação trabalhista, ele vai chamar todas as empresas do grupo. Ou, acho que tem saúde financeira, o advogado dele é esperto, né? E aí, se encontrar bens aqui na empresa C, não tem nenhum problema não. Ok, satisfez o crédito trabalhista, porque eu estou aqui em grupo econômico, eu estou em responsabilidade solidária. Todas as empresas do grupo respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Aqui, sem nenhum problema. Só que, veja que interessante. Não, antes disso, quero ler com você uma parte desse dispositivo. Lógico, deixa eu voltar aqui. Vamos para o artigo 2º, a leitura aqui é importante. Ler artigo não é errado não, tá? Nem monótono. Ler artigo representa ser aprovado na prova, gabaritar. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob direção, controle ou administração de outra. Pula.
serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Desculpa, não sei se eu falei antes para vocês, tudo que estiver nos slides de cor vermelha é porque foi alterado pela reforma, tá? Para não confundir o pessoal, não falei anteriormente, foi um erro meu, para não confundir o pessoal do TRT 7, tá? Leiam sempre dispositivos. Como você vai encarar uma prova objetiva sem ler os dispositivos? Tem nada de monótono, é super necessário e super importante. Reforma trabalhista. O que ela faz? Olha, pessoal, veja se isso aqui... Opa, com amarelinho não dá. Veja se isso aqui também não é um grupo econômico, onde eu não tenho uma empresa mãe, não. Eu tenho várias empresas interligadas entre si. Várias empresas cooperando uma com a outra. Esse é o famoso grupo econômico, anota, por coordenação horizontal. Grupo Econômico por Coordenação Horizontal, OBS, que era previsto no artigo 3º da Lei do Rural. E aí discutia-se muito. O Grupo Econômico por Coordenação, ele se aplica ao processo de trabalho? Galera do TST, aplica-se sim. A reforma trabalhista reconhece, reafirma a existência do grupo econômico vertical ou por subordinação, aquela ideia da empresa mãe controla as demais, mas também o grupo econômico por coordenação, né, horizontal ou por coordenação, onde eu tenho várias empresas, mas eu não tenho uma empresa líder, eu não tenho uma empresa mãe, eu tenho várias empresas interligadas. E qual é o efeito disso? Prático, também respondem de forma solidária aí pelos créditos trabalhistas. Tá bom? Agora fica bem interessante a leitura completa do novo artigo 2º, parágrafo 2º, que veio aí e trouxe também o grupo por coordenação. Olha agora comigo, vamos lá. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, interligadas, não tem uma empresa mãe, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. E aí vale lembrar, vale ressaltar que a solidariedade, isso é interessante, essa responsabilidade solidária, ela não tem ordem de preferência. Onde encontrar bens, onde encontrar valores, satisfez aí o crédito. TST, de olho aí no parágrafo 3º, que diz assim que a novidade foi inserido. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então, só ter os mesmos sócios, só falar que tem os mesmos sócios, aqui eu faço uma crítica no curso teórico, não agora, que é uma revisão, só ter os mesmos sócios não significa ter um grupo econômico, tem que ter identidade, comunhão aí de interesses, isso é muito importante para eu falar em grupo econômico. Agora nós temos uma súmula que ela permanece, ela é muito, tá no top 10 aí das provas, que é a súmula 129. A ideia básica dela é esse daqui, ó. Lembra do Pedro? Pedro não, João, né? João foi admitido para trabalhar na empresa A. Acontece que durante a jornada do João, ele também trabalha na empresa B, na empresa C, na empresa D, ou seja, o João roda as demais empresas do grupo econômico. Pergunta é, o fato do João trabalhar para mais de uma empresa pertencente do mesmo grupo econômico vai gerar mais de um contrato de trabalho? 2 períodos de férias? 2 13º salários? Não vai não. O fato do empregado trabalhar durante a sua jornada para mais de uma empresa pertencente do grupo econômico
não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Essa súmula, na minha opinião, está valendo e não vai sofrer nenhum impacto. É a súmula 129. Olha lá do TST que fala exatamente isso. Depois de dar uma lidinha com toda a calma do mundo, ou fica o convite aí para o nosso módulo, nosso isolado de súmulas e OJs do TST, as principais. É por isso que a gente pode colocar numa prova subjetiva, discursiva, já vem um curso discursivo que vocês me pedem tanto, e podem ficar tranquilos que vai vir, está na fila aí, a responsabilidade do grupo econômico é uma responsabilidade dual. Ela é solidária passiva, as empresas do grupo respondem pelos créditos trabalhistas, mas também é uma responsabilidade solidária ativa. Eu posso trabalhar para mais de uma empresa do mesmo grupo sem que isso caracterize a coexistência de mais de um contrato de trabalho. Fechou? Pôr uma linha no seu caderno, escreva aí sucessão de empregador ou, se preferir, sucessão trabalhista. Sucessão sempre vai ser do empregador. Lembra que nós falamos que a pessoalidade é um traço, é um requisito marcante do empregado? O empregado não pode fazer-se substituir nessa relação? Pois é. Diferente para o empregador. Não me importa quem seja a pessoa do empregador. A empresa está sendo vendida nesse momento. Isso vai afetar em alguma coisa o meu contrato de trabalho? Em regra, não. Só se me mandarem embora, mas não vai afetar o meu contrato de trabalho. Porque os direitos inerentes daquele contrato são mantidos. Ó, só para você anotar aí, não vou ler agora, que a gente está em revisão, o artigo 10 e o artigo 448 da CLT merecem da sua parte uma leitura bem trabalhada, bem tranquila, porque são dois dispositivos importantes e também caem bastante em prova, tá? Então não vai alterar aí o contrato de trabalho. Mas quais são os requisitos da sucessão? Para eu falar em sucessão trabalhista, tem que existir a transferência do negócio para um outro titular e a continuidade da relação, da atividade. Então, eu só penso em sucessão se tiver a transferência de um negócio para um outro titular, tem que ser o empregador A, existe, e aí ele vai vender, transferir para o outro, vai ser o B. Esse B virou empregador. E o negócio continua. Quem faz muito sucessão são os bancos. Quem não se lembra dessa sucessão daqui? Banco Nacional virou Unibanco e hoje é o Banco Itaú. Isso aí é uma clássica sucessão trabalhista. Veja, então, eu sempre tenho que pensar em transferência do negócio para um outro titular e a continuidade aí da relação de emprego. Tá bom? A continuidade é importante. Agora, cuidado que não vai gerar estabilidade, eu vou falar com você sobre isso já. Deixa eu só voltar aqui para a gente dar uma lidinha em relação à responsabilidade. Você falou que não altera em nada o contrato, beleza. Mas quem vai responder pelos créditos trabalhistas? Atenção! Se ocorrer a sucessão, o sucessor responde por tudo, pela parte boa e pela parte ruim. Então, ocorrida a sucessão, eu sou o empregador A, sou o empregador atual. Estou vendendo para um outro, vai entrar o B. O sucessor, que é o B, responde por tudo, pela parte boa e pela parte ruim. Ah, e se nessa sucessão tiver uma cláusula de exclusão de responsabilidade? Não tem efeito jurídico nenhum. Não tem efeito jurídico nenhum porque eu tenho previsão em lei sobre a sucessão trabalhista. Olha aqui, essa OJ é a 261, anota ela aí, da SDI 1 do TST, muito importante, agora reafirmada pela própria reforma trabalhista, onde ela diz que a responsabilidade vai ser do sucessor. Não esqueçam disso, do sucessor. Bom, o que você precisa saber é importante. A sucessão, ela não gera estabilidade para o empregado. Você não pode confundir os institutos. Falei em sucessão, ela não vai gerar estabilidade para os empregados do sucessor. Não vai de jeito nenhum. Então, ocorreu a sucessão, no dia seguinte o cara pode me dar o aviso prévio? Pode. Desde que ele pague todas as verbas, pode me mandar embora, sem problema algum. Isso acontece bastante. Embora seja triste, né? O cara quer só trabalhar com um timinho dele, manda todo mundo embora e contrata outros, ou traz outros. Enfim, mas não gera estabilidade.
a falência e recuperação judicial não vão gerar responsabilidade para o sucessor. Isso também é um ponto importante que você deve anotar aí no seu caderninho, beleza? O que você vai trazer da reforma? Que a reforma reforçou a ideia dessa orientação jurisprudencial. A reforma afirma, olha aí pessoal do TST, boa para mim também, que a responsabilidade passa a ser do sucessor. O sucedido vai responder se eu estiver diante de fraude naquela sucessão. Olha aqui, ó, vamos ler, vale muito a pena. Artigo 448-A da CLT. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. O sucessor responde, igualzinho ao J. Aí vem o parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando for comprovada fraude na transferência. Então, se teve fraude, aí a sucedida vem, aparece para responder de forma solidária. Pense numa perguntinha também aí muito boa para a sua prova. Muito bem. Grupo econômico. Quando eu adquiro uma empresa pertencente ao grupo econômico, eu vou ser responsabilizado em relação àquela empresa do grupo, não em relação às demais empresas do grupo. Então, cuidado, ó, está operando a sucessão trabalhista. Eu, Renzetti, tem lá um grupo econômico com 5 empresas. Eu adquiro a empresa A, só aquela empresa pertencente ao grupo. Eu vou ser responsabilizado somente em relação à empresa A. A sucessão não vai gerar o efeito de me responsabilizar para as demais empresas do grupo, salvo na hipótese de fraude, na hipótese de má-fé. É uma outra orientação que não foi cancelada e que pode vir na sua prova. Anote ela. OJ 411. O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada sempre ela, né, a hipótese de má-fé ou de fraude. Aí nós temos aí essa exceção. Tranquilo? Fique esperto nisso. Uma outra situação interessante que eu quero falar com você é se eu estiver falando em direito público. Como assim, Renzetti? Vem aqui na telinha um minuto. Vamos pensar aqui no município. Estou com a caneta já, né? Vamos pensar aqui no município A. Aqui está o município A. Ele é isso aqui tudo. Só que vai ser desmembrado. E uma parcela do município A, essa aqui, ó, vai para o município B. A pergunta que eu faço é, se o meu contrato de trabalho estava aqui, ó, pequenininho, como é que faz? Se você pensa em sucessão, você vai falar o seguinte, ó, o município B responde por tudo, que ele é o sucessor. Não é bem assim. Quando envolver em direito público, o município A responde pelo período anterior a esse desmembramento e o município B vai responder daqui para frente. Tá bom? É uma outra orientação, está aí, que é o OJ 92 da SDI 1 do TST. Em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Quem sabe não vem uma dessas, a revisão seja valiosa para você. Uma outra situação interessante é você lembrar do princípio, muito fácil, do concurso público. Eu só posso formar vínculo com a administração pública mediante aprovação em concurso público. Artigo 37, inciso 2 e parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá, isso não vai perguntar na prova, vai perguntar o que eu vou falar agora. Vamos imaginar que eu entre numa empresa pública federal pela janela. Não fiz concurso nenhum, muito chapa do presidente da República, de um ministro, nada comum no Brasil. Eu entrei numa empresa pública federal. Meu contrato é válido? Não. Meu contrato é nulo porque eu não fiz o concurso público. Mas acontece que essa empresa pública federal, ela é privatizada.
Aconteceu isso com a Vale, né? Era Vale do Rio Doce, depois virou Vale. Quando ela é privatizada, convalidam-se os efeitos daquele meu contrato, que era nulo, perdão, na origem, e agora passa a ser um contrato válido. Se convalidam-se os efeitos, então gera o mesmo efeito da sucessão trabalhista. A empresa que comprou responde por tudo. Súmula 430. Olha essa. Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho quando considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com o ente da administração pública indireta, continua a existir após a sua privatização. Perguntinha também excelente para vir na sua prova, excelente para redigir uma discursiva também, sei lá, né? Tudo aí pode acontecer. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Novidade, respira. Você que vai fazer prova para o TST. A reforma veio tratar do sócio retirante. A reforma veio dar estabilidade, segurança jurídica para quem sai de uma sociedade que vivia com medo, um dia vão me pegar, e se um dia fizerem besteira. Então trouxe aí uma solução para o sócio retirante, né? Um conforto aí para o sócio retirante e trouxe aí toda uma ordem. Então, acompanhem comigo, vamos lá, só o pessoal do TST, o artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente, aqui está, pelas obrigações trabalhistas da sociedade, relativa ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Para e vem. Sócio retirante responde pelos créditos trabalhistas? Responde. Responde de forma subsidiária, de forma secundária pelos créditos. Mas tem um prazo. Se a reclamação for ajuizada até 2 anos após a averbação na junta, no registro da sua retirada. Então, até 2 anos, ele pode ser chamado e pode ser responsabilizado de forma secundária, de forma subsidiária. Segurança total para ele. Isso já era uma previsão do Código Civil e agora está aqui estampada na CLT. Por responder de forma subsidiária, de forma secundária, tem toda uma ordem de preferência para executar os créditos. E aí eu acho que é uma boa na sua prova. Como assim? Primeiro vai em cima de quê? Lógico, da empresa devedora, depois dos bens dos sócios atuais e posteriormente nós encontrando, nesse prazo, claro, sócio retirante. Então, empresa devedora, sócios atuais e nada sendo localizado, aí sim, do sócio retirante. E aí o parágrafo único finaliza muito bem, diz que o sócio retirante responderá solidariamente, não é a regra, é uma exceção, com os demais, quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente de modificação do contrato. Então, se estiver falando em fraude, você, sócio retirante, não responde de forma subsidiária, você vai responder de forma solidária aí com os demais sócios. Tranquilo? Beleza, também uma boa para vir em prova. Último pontinho. Respira fundo aí. Poderes do empregador. Os poderes do empregador estão chancelados no artigo 2º da CLT, no seu caput, que diz que o empregador dirige a prestação pessoal de serviços. Vou destacar os principais poderes e quero falar de uma novidade pequena. O primeiro poder é o poder de organização. Se o negócio é meu, se eu sou empregador, se os riscos são meus, eu sei como melhor operar o meu negócio. Eu decido, eu organizo, eu dou ordens gerais em relação ao controle de horário, uso uniforme, se vai ter crachá, então isso é comigo. Isso está dentro do meu poder regulamentar. Então eu posso expedir ordens gerais através, por exemplo, de um regulamento empresarial, de um regulamento interno. E esse regulamento ele faz lei entre as partes. Atenção!
O que estiver previsto no regulamento empresarial é direito adquirido daquele empregado. Não pode ser modificado nem alterado, só para os novos empregados. Parou. Renzetti me ensinou. Respira fundo. Eu estou falando aqui de contrato individual, de direito individual. Por norma coletiva, com o sindicato aparecendo, é um outro papo. Estou falando aqui, no meu caso, que eu tenho do curso, lá na cláusula 5, direito ao 14º salário, no regulamento interno, regulamento empresarial. Precisava disso? Não precisava. O empregador quis aparecer e colocou 14º salário, professor, direito ao trabalho de processo de trabalho. Show. Ele pode tirar isso? Pode não. Ele pode retirar para os novos empregados, para os novos contratados. Para mim, não. Aquela cláusula já está inserida no meu contrato individual de trabalho. É a súmula 51 no item 1 que diz: as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores demitidos após a revogação, ou alteração do regulamento. Novidade. Olha o que traz a reforma trabalhista, pessoal do TST, o regulamento empresarial, vai poder ser negociado, discutido via norma coletiva. Então, naquela ideia da reforma que o negociado sobrepõe o legislado, hoje o artigo 611-A autoriza que o regulamento empresarial seja discutido via sindicato, via norma coletiva. Espertos nisso, tá? Poder de controle. Nesse poder de controle, o empregador fiscaliza os empregados, fiscaliza o negócio, fiscaliza o seu patrimônio. Agora, não confundam essa fiscalização com, aí vem em prova, com a revista. Quando eu falar em revista, o TST já se posicionou, que a revista é feita em bolsas, sacolas, feitas com razoabilidade, proporcionalidade, e se o negócio que o empregador tem justifica essa revista, ela é aceita. Agora, a revista que tenha o contato físico, nudez, ela é proibida, ela é vedada. Temos previsão expressa no artigo 373-A, no inciso 6 da CLT, olha aí, para o trabalho da mulher, vedada a revista íntima, mas que eu vou aplicar de forma aí igualitária para os empregados do sexo masculino. Fiquem bem atentos em relação a isso. Bom, como nós sabemos, temos ainda o poder, importantíssimo poder disciplinar. O empregado é subordinado juridicamente ao empregador. Por ele ser subordinado juridicamente ao empregador, ele tem que acatar com as ordens dadas pelo empregador. Se o empregado não acatar as ordens, ele pode ser penalizado. Atenção! Quais são as penalidades que o empregador pode aplicar ao empregado? A advertência, que é a mais branda, que pode ser verbal ou escrita, a suspensão disciplinar por até 30 dias e a mais grave, que é dispensa por justa causa. Atentem-se a um detalhe, abra o olhão em prova de pegadinha enjoada, escrotinha, tem muita, né? A advertência, ela não tem previsão na CLT. Eu só tenho previsão na CLT da suspensão disciplinar por até 30 dias e das hipóteses de dispensa por justa causa. A advertência não tem previsão na CLT, mas é tratada como uma penalidade, já que é um costume trabalhista, até por ser mais brando, o empregador advertir os empregados. Só subindo um pouco o nível, anota uma observação. A lei da mãe social, a lei da mãe social é aquela mulher que tem que ter idade mínima de 25 anos de idade, trabalhar nas casas lares com menores infratores ou abandonados. A leizinha da mãe social, só essa informação que é importante para você prever, sim, a advertência de forma expressa. A nossa CLT, ela não prevê. Beleza? Tranquilo? Isso aqui é muito importante. Renzetti, multa. Pode ter aplicação da penalidade de multa? Discutia-se muito isso no direito do trabalho.
Até para jogadores de futebol tinha multa, então discutia-se muito isso. Multa é uma penalidade, Renzetti? Veja, atenção, galera do TST, agora é para você, para fechar. A reforma trabalhista prevê para o trabalho intermitente, que você já sabe, a previsão de multa. Se o empregado é convocado com 3 dias de antecedência para trabalhar, aceita e não aparece, ele vai pagar multa equivalente a 50% da remuneração do dia que ele não foi laborar. Então temos agora aí a previsão de multa para o trabalho intermitente. Olha aqui, ó, artigo 442A, parágrafo 4º. Aceita a oferta para o comparecimento do trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, então pode ser o empregado. No prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Então tá aí, agora nós temos previsão de multa. Renzetti, cursos. Vamos ter o curso ponto a ponto, regular, atualizado, de acordo com a reforma, direito do trabalho e de processo de trabalho. Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos ter as caminhadas, né, já está no site, do TRT da 7ª região, são simulados, rodadas com simulado, TRT 7 e para o TST. Estou bolando algumas outras coisinhas aí também, é só aguardar. Quem sabe uma revisão maior, uma mega revisão gratuita, segure aí. Mas você que vai fazer o TST ou outros TRTs não pode parar de estudar nunca. Não percam aí os cursos regulares atualizadíssimos de direito do trabalho e de processo de trabalho ponto a ponto, de acordo com o seu edital. No mais, eu só tenho a agradecer você passar o feriado, essa horinha, né, uma horinha comigo nesse feriado, para revisar um ponto importante do TRT da 7ª região e do TST. Quem sabe, logo logo eu estarei com você aí, brindando, comemorando. Vou deixar para finalizar mais uma vez o WhatsApp, não para me ligar, não para tirar dúvida. O caminho não é aqui, o caminho é pelo meu site, rogeriorenzetti.com.br, esse que você está. É apenas você manifestar a sua vontade de participar, querendo aí da nossa lista de transmissão e receber quase que diariamente aí notícias, informações do mundo do direito e do processo de trabalho. Vai para o Instagram, siga-me no Instagram, @profrenzetti. Bons estudos, sempre avante, vai dar certo e você vai conseguir realizar o seu sonho. Conte comigo para o que você precisar, porque eu faço com amor isso por vocês. Afinal, eu digo daqui e você fala daí. Trabalho não dá trabalho. Tchau!